Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço e fico muito feliz em chamá-los para participar do nosso primeiro episódio do Healthcast com Café Ubi Expresso. Bem, aqui vai ser uma jornada de conversas com diversos profissionais de saúde, no qual a gente vai tentar passar para vocês de forma clara, objetiva, como é que vocês podem melhorar a alimentação, a qualidade de vida, ou seja, o seu estilo de vida. E começando esse mês, o mês da mulher, o mês de março, a gente vai começar com uma série de conversas que possa cuidar, falar, da saúde feminina. E hoje trago para vocês um grande amigo aqui, o professor e doutor Daniel Gurgel, autor, do Tratado de Nutrição Funcional em Oncologia. E aí, Daniel? Seja bem-vindo. Melhor apresentado que o tratado, o autor do livro aqui, né? Liga lá, Daniel. Como é que você pode falar pra gente um pouquinho sobre esse tratado, sobre um pouco do teu trabalho na área de oncologia como nutricionista? Bom, vamos lá. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Healthcast. Certamente um programa que vai agregar muito conhecimento a todos. E falando um pouquinho do tratado, Valden, aqui é quase um filho, né? O tratado tem quase 1000 páginas, é um documento escrito a 55 mãos, 3 autores, 52 colaboradores. Um documento que deixa um marco registrado para a oncologia, né? O maior documento do mundo, reconhecido já, reconhecido, e aqui é uma honra poder deixar esse legado de conhecimento que vai desde a prevenção ao tratamento em diversas condições clínicas. Então, certamente um documento que vem a contribuir com muitos e para muito tempo ainda. Então, gente, não é à toa eu convidei o Daniel, e autor do tratado, porque a temática de hoje é extremamente importante e pertinente para a saúde da mulher e para a de oncologia. Beleza tóxica, Daniel. O que você tem a nos dizer sobre isso? Beleza tóxica é um tema instigante, né? Hoje a procura pela beleza é cada vez maior. É um mercado muito grande, que movimenta volume de recursos muito grandes. Existe uma expectativa que para 2027, logo mais, o mercado vai movimentar 580 bilhões de dólares. Então é um volume financeiro muito expressivo. O Brasil ocupa hoje a 4ª posição em relação ao mercado de beleza, perdendo apenas para Estados Unidos, China e Japão. Então a gente tem um volume muito grande de pessoas que estão cada vez mais buscando produtos e serviços relacionados ao mundo da beleza. E os homens também adentram muito nesse mundo, né? Mas recentemente existe uma busca muito grande do público masculino também pelos serviços de beleza. Então é um tema super importante, relevante, porque a cosmética e a beleza não acontecem sem produtos. Mas o que tem nesses produtos? Acho que é isso que a gente tem que conversar um pouco mais. Pois é, eu estava dando uma olhada, uma pesquisada, e diversos produtos que a gente utiliza, shampoo, condicionador, desodorantes, etc e tal. Eu vi questões como parabenos, fitalatos, triclosan, alumínio, formaldeído. E aí, cara, o que tu tem para falar sobre isso e o que isso pode trazer de malefício para a saúde da mulher com relação a N fatores, principalmente ao câncer, a oncologia? Perfeito. Realmente esses produtos químicos, eles não têm como ser formulados, senão é uma série de componentes químicos que permitem as características do produto, que vão desde a fragrância, que é quando o indivíduo vai estar sentindo ali o cheiro, até propriamente os outros componentes que evitam que esses componentes, esses produtos mais especificamente, eles tenham um grande tempo de prateleira, eles possam ter um contato bom com a pele, uma suavidade, uma maciez, possam proporcionar hidratação, ou todos os aspectos para os quais eles se destinam, Mas esses componentes, eles são inseridos em grande quantidade pela indústria química, e alguns já são reconhecidamente tóxicos para a saúde humana. Você citou vários, e tem tantos outros também, cada um com a sua função, mas eles podem estar acrescentando um valor agregado do ponto de vista de saúde que não é positivo, especialmente para o usuário crônico. Então, esses produtos eles se somam e acabam realmente interferindo em algumas reações do corpo humano. Então, eu queria dar alguns exemplos desses produtos que as pessoas possam olhar, no rótulo, olhar no que vão comprar. Poxa, esse produto X aqui serve para isso e pode ocasionar isso de malefício à saúde. Sim, como você bem citou, shampoos, condicionadores, produtos de beleza de uma forma geral, como maquiagens, e aí a gente tem um mundo de possibilidades, lápis de olho, bases. Então são produtos muito utilizados, especialmente pelo público feminino, mas que acabam realmente retendo um grande volume de substâncias que podem vir a estar gerando essas modificações na funcionalidade do corpo. Então tem metais pesados, tem parabenos, tem vários outros desses que você citou que em grande quantidade podem estar levando a algumas alterações. Eles são importantes para a indústria, por exemplo. Importante em que sentido? É isso que eu queria
que as pessoas soubessem. Né? Perfeito. O parabeno, muito utilizado, ele é uma forma de gerar uma inibição de crescimento bacteriano ali na fórmula, ou seja, acaba realmente aumentando o tempo de prateleira da fórmula, o que acaba sendo útil para a indústria. E com toda essa movimentação de cada vez mais existirem produtos mais limpos, algumas indústrias já estão inclusive até retirando esse parabeno, que já é utilizado há mais de 80 anos pela indústria química justamente com esse objetivo. É só que assim como vários outros produtos presentes nessas fórmulas, eles geram algumas interferências, especialmente em uma unidade da célula, uma organela dentro da célula que a gente chama de mitocôndria. Mas assim, tu falou que já há 80 anos vai se utilizando, por exemplo, os parabenos, né? Aumentar o tempo de prateleira. Se está sendo utilizado há 80 anos, como é que só agora veio à tona de que isso poderia gerar câncer, de que isso poderia, de alguma forma, lesionar a mitocôndria, etc. Perfeito, maravilha, excelente pergunta. O que acontece é o seguinte, ele já é usado há bastante tempo, só que certamente o uso desde o princípio, até mais ou menos uns 40 anos, não era um uso tão intenso quanto se faz hoje. As pessoas tinham seus produtos de limpeza, mas não haviam tantos produtos, não só de higiene pessoal, mas também relacionado a cosmética e beleza, assim como nós temos hoje. Além do mais, o uso crônico e em grande quantidade é que pode vir a exaltar alguns efeitos possivelmente maléficos do produto. Por isso que hoje em dia se colocou luz, um destaque nesse tipo de produto, uma vez dos efeitos potenciais que ele pode trazer. E além do mais, isso se soma ao estilo de vida das pessoas de hoje. Que a gente está falando só de produtos de beleza, né? Mas você tem que destacar que é uma pessoa que usa produtos de beleza em excesso, mas que dorme pouco, que não repara direito durante o sono, que não bebe bastante água, é uma pessoa que pode ingerir álcool em grande quantidade, é uma pessoa que pode estar com peso elevado, é uma pessoa que não tem acesso ao nutricionista para que possa ter todo o processo de detoxificação estimulado adequadamente, é um indivíduo sedentário. Então os fatores vão se somando e quando eu faço uma bioacumulação, ou seja, uma grande quantidade de uso desses produtos, alguns efeitos podem aparecer. E mais recentemente, com um grande número de pesquisas em diversas áreas, inclusive na oncologia, passou-se a dar luz, evidência a esse tipo de produto e os possíveis efeitos que eles podem gerar no nosso corpo. E como eu citei ainda há pouco, particularmente na mitocôndria, unidade muito afetada por isso. E como é que seria essa bioacumulação que a gente falou? Explica melhor aqui pra gente. Perfeito. A bioacumulação nada mais é do que o uso continuado do produto em que ele pode ficar acumulado em algumas partes do nosso corpo. Veja só, quando nós entramos em contato com uma substância que ela é tóxica para o corpo, que a gente vai estar usando o nome de xenobiótico, ela é estranha para o corpo vai ter que metabolizar, vai ter que dar um jeito de lidar com aquela substância. O corpo consegue lançar mão de mecanismos que conseguem expulsar aquela substância do corpo, né? Especialmente o fígado, quando ele está muito bem trabalhado, o indivíduo está nutricionalmente, né, bem assistido. Entretanto, quando o indivíduo usa cronicamente essas substâncias tóxicas ou entra em contato com ela, existe a possibilidade delas se acumularem. E uma vez que elas se acumulam em grande quantidade, os mecanismos que o corpo utiliza para estar expulsando essas substâncias podem não mais ser tão suficientes, fazendo com que essas substâncias não somente se acumulem, mas ao se acumularem pela composição delas, gerarem efeitos tóxicos negativos ao nível celular e em grande quantidade até para o corpo inteiro. E onde é que elas se acumulariam mais, Daniel? Em tese assim no corpo? Sei lá, se for, dependendo do produto químico, se for no obeso ele for mais características lipofílicas, características que gostem mais da gordura, o obeso ele teria mais, seria... Com certeza. O tecido adiposo ele é um dos principais centros de acumulação. Mas órgãos metabólicos também, como é o caso, por exemplo, do fígado, ele pode sofrer processo de bioacumulação, mas o tecido adiposo sim vai ser um dos locais preferidos. Então quem tem mais tecido adiposo, proporcionalmente há de se pensar que tem mais xenobiótico acumulado, né? Especialmente para aquele do que o magro, especialmente para aquele que entra em contato o tempo inteiro. Então só o fato de indivíduo ter um percentual de gordura maior, por mais que, por exemplo, ele treine e tudo mais, o magro também, que tem o mesmo estilo de vida, o magro vai ter menor risco com relação ao acúmulo. Se os dois apresentarem o mesmo estilo de vida, mas um com percentual de gordura maior do que o outro, e em valores reais também, valores absolutos, tiver 10 quilos a mais de gordura que o outro, por mais que o estilo de vida seja bom dos dois, esse ainda vai estar em maior risco. Vai estar em maior risco, considerando verdadeiramente magro, né? Verdadeiramente. não falso magro. Não, falso magro. Falso magro é no monstro do dia a dia. Então, é sobre isso. Mas é verdade, o tecido adiposo ele é realmente o que acumula maior quantidade. E o indivíduo com maior quantidade ele tende a ter realmente uma bioacumulação maior desse tipo de produto.
Mas, independente de ter sido adiposo ou não, é a tal dessa mitocôndria, essa unidade funcional da célula, capaz de gerar uma série de funcionalidades positivas para a célula estar bem, para gerar saúde, não somente a produção de energia, né? Porque essa mitocôndria, só para exemplificar, ela faz parte dos processos de divisão celular, proliferação celular, diferenciação celular, apoptose, que é o que a gente vai chamar de morte celular, ou seja, ela controla o status de vida em todos os tecidos. E daí então, quando essa mitocôndria ela é lesionada, uma situação que a gente chama na clínica de disfunção mitocondrial, ela perde a sua capacidade de funcionar adequadamente, a gente passa a ter uma série de problemas relacionados a isso, que na clínica podem ser percebidos, por exemplo, como uma fadiga associada a vários outros fatores. E o legal, tá, Daniel, porque assim, a gente atende, né, no consultório, tudo, a gente tem os pacientes, e é muito comum as pessoas jogarem na mídia, né, só dá coenzima Q10. Sim. Como se fosse resolver todos os problemas. Tá cansado? Não, coenzima Q10 vai resolver. Sei que a pessoa tá com o pressão de gordura elevado, ela bebe, ela realmente é aquele processo inflamatório de baixo grau, aí usa muita maquiagem, usa muitos produtos com xenobióticos, vai acumulando densidade de pouso, vai lesionando aquela mitocôndria. Não, mas não dá coenzima Q10 que resolve. Não é bem por aí. Não é bem por aí, né? A gente não come primeiro a cereja e depois o bolo, né? Tem que comer o bolo, ajeitar o bolo. Tem que fazer pelo menos o bolo, né? Tem que fazer a base do negócio. A base para funcionar. Mas essa mitocôndria ela é muito, muito afetada e realmente com a enzima Q10 não resolve. E aí, o que acontece quando essa mitocôndria ela passa a sofrer essa bioacumulação e essa lesão? Ela produz muitas espécies reativas de oxigênio. E ela induz a célula também a entrar em morte celular programada. Então são dois fatores que diminuem a viabilidade da célula, a capacidade de produção energética da célula, consequentemente do tecido, consequentemente do órgão, consequentemente do organismo. E daí então o indivíduo começa a manifestar essa fadiga. E sem contar que hoje já se sabe que a disfunção mitocondrial ela é a base de quase todas as doenças crônicas. E aqui a gente puxa a sardinha para o câncer, mas eu posso fazer um braço puxando aqui para doenças neurodegenerativas. Ou também, né, se a gente pensar que ela está toda a questão de produção energética, uma das coisas que a gente tem maior produção energética é o sistema reprodutivo. Então, quanto de mulher hoje em dia, mulheres, né, e homens também, sim, que estão na fase, em tese, na fase reprodutiva e estão extremamente inférteis. Tratamentos, grande escala para poder aumentar a fertilidade, ou então fazer gestações in vitro, etc e tal, para poder garantir o nascimento de um ser, mas simplesmente aquela pessoa não cuidou a vida dela, da infância até a fase adulta, a gente já tem criança, né? Eu tenho filhas, e elas querem utilizar a maquiagem, eu fico não deixando lá em casa, mas imagina, você desde a criança, você não cuidando, quanto essa criança, esse menino, essa menina aqui, que está utilizando esses produtos, chegam na fase adulta e já com a fase de fertilidade extremamente baixa, né? Muito, muito comum. Isso aí é muito importante. E vale a pena destacar, pelo que você falou também agora, trazendo a composição do que esses componentes químicos cosméticos podem estar apresentando e a interferência justamente nessa questão da reprodução feminina. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala de componentes, a gente citou parabenos, a gente citou triclosan e vários outros mais, né? Mas os metais pesados, particularmente, atuam de forma muito negativa nesse sentido. E já se sabe que muitos dos produtos disponíveis, eles têm, dá um para cada dia da semana, arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio, alumínio. Então são muitos produtos e muitos metais pesados existentes nesses produtos que interferem diretamente nessa atividade mitocondrial tão importante para a fase reprodutiva. E tem um ponto adicional. Qual é? Para se ter uma ideia, hoje já se suspeita que o próprio alumínio presente em muitos desodorantes sprays, aquele aerosol spray, né, justamente para estar bloqueando ali a sudorese, eles atuam como metalostrógeno. Tem estudos já bem clássicos, deixando bem claro que no aspirado de mamilo de mulheres saudáveis, o volume de alumínio é bem menor do que de mulheres que estão diagnosticadas recentemente com câncer de mama. E a hipótese do efeito do alumínio sobre o câncer de mama é justamente isso. É um efeito metaloestrogênio. O alumínio é um metal, ele acaba se ligando nos receptores alfa de estrogênio em diversos tecidos e estimula a cascata de produção de estrogênio. Ou seja, é um dos fatores que podem contribuir para hiperestrogenismo. E onde aqui a gente tem muito contato com alumínio? A partir de desodorante. Então hoje tem vários produtos e marcas que, pensando nessa que a gente chama de clean beauty, essa beleza mais limpa
né, estão modificando a composição dos seus produtos justamente com a intenção de oferecer produtos mais limpos para a população, sem parabenos, sem vários outros tipos de aromatizantes que são colocados de forma artificial, né, sem metais pesados, porque de fato já se sabe que eles interferem. Aí a gente volta no contexto da bioacumulação. Aí você vai ver, né? Tem uma filha, minha mais vai estar entrando na puberdade. Sim. Então, desde essa idade já começa a querer utilizar desodorante, etc e tal. Imagina, então já vem da infância, adolescência, fase adulta, aí quando chegar até o câncer de mama. Não foi assim do nada. Realmente não foi por acaso. O câncer não vem por acaso, né? Ele vem realmente por um somatório de fatores de risco. E aqui a gente está falando só de produtos cosméticos. Tem muitos produtos bons hoje disponíveis no mercado, né? Muitos produtos bons. Mas a gente acaba se colocando dentro de um contexto que tem que haver realmente a procura por produtos mais limpos, para evitar justamente os fatores adicionais que se somam, que se bioacumulam, para que no momento posterior a pessoa se previna de alterações, como é o caso, por exemplo, do câncer. Então é muito importante a gente estar realmente destacando isso. Esse efeito hiperestrogênico é muito grande. Aí vamos lá colocar aqui dentro do contexto. Veja se talvez você já não recebeu uma pessoa assim. A garota teve uma menarca precoce. Ela teve uma menstruação ali por volta dos 11 anos. Então já começou a se expor ao estrogênio de forma muito precoce. E por hábitos de vida inadequados, especialmente dietéticos, ela passou a ter um ganho de gordura corporal maior. Então ela já tem mais gordura corporal desde momentos mais precoces. Pelo estilo de vida sedentário, isso foi se perpetuando ao longo de toda a adolescência dela e início da vida adulta. E desde cedo também ela ganhava maquiagens com diversos produtos e ela fazia uso o tempo inteiro. E daí então veja que a bioacumulação começa muito cedo. Aí ela usou também o desodorante spray. Aí ela vai ter contato com metal pesado. Aí consome alimentos muito ricos, né, em alimentos industrializados, ricos em glifosato, por exemplo, que também tem efeito sobre receptor estrogênico, alguns deles. Tem exemplos aí? Né, a gente tem vários. A lista do IDEC, por exemplo, traz vários alimentos industrializados que reconhecidamente apresentam grande quantidade de agrotóxicos. Vale a pena até outro episódio só para falar da lista do IDEC. Vale a pena sim, viu? Muitos biscoitos. Tem biscoitos altamente inofensivos, aparentemente, com 5, 6, 7 agrotóxicos, como é o caso, por exemplo, do biscoito água e sal. Né? Então, isso são informações valiosas que a gente consegue modular muito bem aqui ao nível do consultório, prescrevendo algo mais adequado, mais limpo para a pessoa. E a alimentação limpa, né? Que entra também junto desse roteiro da maquiagem, do produto cosmético mais limpo, que é uma tendência mundial. E os pacientes se revoltam quando a gente não coloca nada industrializado. Mas tem praticidade, não sei o quê. Tem que botar, volta que levar na bolsa, leva a banana, descasca lá e come, meu filho. Justamente, é o preço, né? É o preço de você fazer a escolha adequada sobre a redução de risco. Então, de fato, vale a pena. E outra coisa que eu estava falando é que os dois alvos, né, mais afetados é o tecido adiposo e o tecido hepático, né, o fígado. E aí tu falou da detoxificação e tudo mais. Então, como nutricionista aqui, eu acho que é uma das áreas que a gente pode mais estar atuando, né, na prescrição, seria na fase de detoxificação. Sim. Correto? Sim. Então, no paciente que possa estar em risco de desenvolvimento por alto uso, né, da beleza tóxica, ou o paciente que esteja já desenvolvendo um tumor, ou esteja com o tumor, como é que poderia estar atuando nessa fase? Como é que o nutricionista poderia estar ajudando, né, e até como orientação geral para a população, em melhorar, né, a detoxificação desses pacientes com relação a esses produtos cosméticos e tudo mais que se utiliza? Perfeito. Acho que é válido e importante a gente destacar primeiro o que significaria essa detoxificação, né? Afinal de contas, foi um termo meio que banalizado, em que acredita-se que, vou dar aqui um exemplo clássico, você consumir um suco com a coloração esverdeada, você está fazendo detoxificação. Suco detox, né? Isso, né? É interessante. A detoxificação é um processo biológico natural, que a gente já tem desde que nasce e vai levar até o momento do nosso encerramento. Só deixar claro, Daniel, todos nós detoxificamos. Se alguém parar de detoxificar, você não está vivo entre os Não está, justamente. Agora tem como adequadamente estimular um processo que naturalmente que acontece. Seja bom ou ruim, você está detoxificando, filho. Perfeito. Você esteja saudável numa cama de hospital, você está detoxificando. Está detoxificando. E o ponto base fundamental para que esse termo detoxificação de fato possa acontecer é uma boa hidratação. Eu estou nem falando de fases funcionais que ocorrem lá ao nível do fígado para que de fato o processo ocorra.
mas eu preciso de uma boa hidratação. Então a detoxificação nada mais vai ser do que a capacidade do organismo transformar moléculas lipossolúveis e moléculas que são mais tóxicas reconhecidamente em moléculas mais capazes de serem eliminadas do corpo e não mais fazerem parte do nosso corpo. Potencialmente também não se acumulando mais, como a gente comentou ainda há pouco. Ou seja, moléculas mais hidrossolúveis, né? Hidrossolúveis, justamente. E aí o que acontece? A gente precisa de nutrientes para estimular esse processo que naturalmente ocorre. Né? E aí se a gente for pensar em nutrientes básicos, fundamentais, a gente vai pensar de um complexo B muito bem prescrito, vai precisar de magnésio, não é verdade? A gente vai precisar de vários outros nutrientes, como o zinco e selênio, por exemplo, que participam dessas cascatas de uma série de enzimas que levam no processo final ao que nós estamos chamando aqui de detoxificação e o aumento dessa capacidade de eliminação desses compostos tóxicos. Então, estimular essa detoxificação é fundamental. A prática de exercício físico estimula isso muito bem. Nutrição, fundamental. Indiscutivelmente, é o combustível da máquina, então ele não pode ser adulterado. Na verdade, precisa de um combustível de qualidade. E isso com boa prescrição a gente faz muito bem. E deixar claro, né, Daniel? Porque assim, tu falou complexo B, selênio, zinco e aí vai, né? As pessoas estão pensando em suplementos, toda certeza absoluta. E não é isso que a gente está querendo falar aqui, né, Daniel? A gente está querendo falar de alimentos in natura, realmente. Alimentos que não têm muito processamento, menos processado possível. Alimentos realmente que a gente possa ter na mesa do brasileiro do dia a dia. Perfeito, é muito importante isso, né? A famosa frase, né? Descasque mais, desembale menos. Exatamente, né? É que eu uso muito para os pacientes aqui. É uma frase muito clássica, mas muito verdadeira. Então tem que realmente se estimular a partir do consumo alimentar. Até porque se a gente for falar também sobre suplementação, a gente tem que pensar no contexto mais limpo também. Né? Então seria uma suplementação mais clean, assim como a gente está falando de produtos cosméticos, afinal de contas é tudo aquilo com o qual entra em contato com o organismo. Então precisa ser realmente algo mais limpo, algo mais adequado, e hoje a gente tem um grande rol de possibilidades em relação a isso, mas estimular a alimentação por via oral, alimentos saudáveis, alimentos que de fato possam ser encontrados no entorno da pessoa, vale a pena demais, é a base racional para isso. E é tão importante que eu vou aproveitar, puxando de novo aqui para o tema dessa questão dos componentes tóxicos que podem estar entrando em contato com o corpo. Teve um estudo publicado no NIH que faz parte do, como se fosse a Anvisa lá dos Estados Unidos, né? Um estudo muito grande, com mais de 34 mil mulheres, um segmento de mais de 10 anos, mulheres ali entre 35 e 74 anos. E eles identificaram que aquelas mulheres que usam produtos para alisamento de cabelo com uma frequência igual ou maior do que 4 vezes por ano, elas já têm 2 vezes mais o risco de desenvolvimento de câncer uterino. E aí a gente acaba voltando essa frase para um público específico, né, que são as mulheres negras que apresentam um perfil biológico de cabelo mais diferente, geralmente é o público que mais busca, né, tem uma procura maior por essa questão do alisamento, né, tão incentivado, né, pela indústria. E aquelas que têm esse perfil de alisamento mais do que 4 vezes, né, por ano, dobram o risco de chance de câncer uterino. Então é muito importante a gente ficar atento a isso. E veja o processo de bioacumulação, né? A gente está falando de uma vez só que a pessoa fez. 4 vezes é que dobra a chance. Ou seja, se a pessoa fizer só uma vez, talvez a chance fique bem reduzida, fique bem diminuída. Então a bioacumulação é algo que tem que estar inserido nessa discussão. Se você tem uma boa detoxificação, se você tem um bom planejamento alimentar, se você tem hábitos de vida saudáveis que incluem esse bom planejamento alimentar, a sua capacidade de fazer detoxificação ela é real, verdadeira e pode te eliminar uma série de riscos de desenvolvimento de várias doenças. Por outro lado, se tudo que a gente comentou ainda há pouco não acontece de forma adequada e se ainda a pessoa excessivamente se expõe a esses componentes, sim, ela está acumulando risco que mais cedo ou mais tarde vai se manifestar de alguma forma, ou na fertilização, como você falou, ou no desenvolvimento de um câncer, ou em doença neurodegenerativa, situações cada vez mais comuns que a gente vê. Outras é síndrome ovário policístico, que é muito comum nas minhas. Começa na adolescência, vai na fase adulta, já tem a síndrome literalmente feita, né? Nem os ovários mais micropolicísticos já desenvolvem a síndrome realmente e é um dos pontos também que está relacionado com essa beleza tóxica, né? Beleza tóxica, que na verdade é uma pergunta, né? Beleza tóxica, né? Porque não que nós não estejamos incentivando a beleza, né? De forma nenhuma. Acho que o autocuidado é algo fundamental, é algo que tem que ser estimulado. Mexe com a questão emocional, mexe com a autoestima, tem que ter, realmente vai ter que ter uma... Tem que se sentir bem, mas com responsabilidade, Exatamente. né?
É você investir na sua beleza de hoje já se prevenindo para amanhã. Olha que interessante, né? E isso perpassa obrigatoriamente por um bom consumo alimentar. Legal, como é que a gente podia, vamos dizer aqui, orientar mais a população, né, quem esteja assistindo aqui a gente, de como é que eles poderiam observar isso no dia a dia? Uma das formas seria ler mais os rótulos, né? Tem que ler rótulos. Selecionar mais esses produtos, né? Onde é que eles poderiam achar esses produtos, os produtos não, esses agentes químicos que eles possam identificar facilmente? Os nomes são os mais variados, né? Se você vê o nome, por exemplo, lauril sulfeto, o nome parabeno, né? Se você vê uma série de outros nomes como BHA, BHT e vários outros, nomes geralmente são estranhos e feios esses nomes, viu? Tem nada a ver com beleza, né? E quando você vê também rótulos com grande quantidade desses nomes feios, bem destacados, certamente você está entrando em contato com um ou outro componente que pode vir a ser um xenobiótico, né? Então, além desses nomes que a gente destacou, tem vários. Por isso que cada vez mais a indústria busca produtos mais limpos, mais enxutos, né? Existe uma reclamação também no paralelo, que qual é? As lojas que estão investindo nesse tipo de beauty clean, né, nessa beleza mais limpa, lançam produtos que são agradáveis, a maioria, mas há muitos que reclamam que pode ser que não tenha um processo de fixação muito bom, ou pode ser que tenha realmente uma possibilidade de contaminar com fungos ou micro-organismos mais facilmente. Entretanto, é aquela história de o que nós estamos buscando. Não é verdade? Então eu posso até ter acesso a um produto que não tenha um efeito tanto quanto eu esperava do produto que eu conhecia, que era riquíssimo em xenobiótico. Muito metal pesado para fazer com que, por exemplo, a base que seja fixada ao rosto se mantenha durante o dia todo mesmo com suor. Porque a fragrância fique bem mais expressiva. Isso. Então, por exemplo, empresas que estão atuando nesse beauty clean, elas estão cada vez mais usando, por exemplo, óleos essenciais ao invés de fragrâncias que são artificiais. Os óleos essenciais estão sendo cada vez mais buscados, né, com agentes fixadores com base de lipídio que também são muito bons e que funcionam muito bem. Então gera um aspecto agradável, não só de textura, mas também de cheiro mesmo do próprio produto. Então existe uma série de possibilidades que a gente precisa indicar realmente esses produtos mais limpos, né? Produtos mais limpos que, por exemplo, no contexto da oncologia são quase que obrigatórios, porque o próprio tratamento oncológico, né, quando você recebe os quimioterápicos, eles por si só já atuam relativamente como certos xenobióticos, componentes estranhos ao corpo, necessários para o tratamento, mas que vão exigir muito desse fígado para que ele faça essa detoxificação. Então, aí que o produto tem que ser limpo mesmo. Então, a tua orientação para o paciente já orienta eles a diminuir, a reduzirem esses produtos. A reduzir os produtos convencionais, buscarem marcas mais limpas. Dá exemplo, né? Pessoal. Uma marca limpa, por exemplo? Marcas limpas, por exemplo. A gente tem uma marca brasileira chamada Simple Organic, por exemplo, né, que está presente até em um dos shoppings aqui da nossa cidade e que tem diversos produtos, né, direcionados para a beleza, especialmente feminina, né, desde maquiagens a shampoos, né, a produtos para retirar maquiagem que tem uma composição mais limpa, uma composição que entra dentro desse perfil buscado cada vez mais do Beauty Clean, né, desses produtos realmente mais voltados, né, para uma menor composição de xenobióticos e que também tratam de reciclagem, acabam realmente tendo essa pegada mais verde, mais forte. E o paciente se beneficia disso. Então também observar as embalagens com BPA. Então, sim, seria uma forma também das fragrâncias ou dos cosméticos procurar que não estejam embalagens assim? De embalagens que são BPA free? Não, que não estejam em BPA free. O ideal é buscar as free BPA. Que são BPA free, ou hoje tem muito produto que está dentro de embalagem de vidro, né? Então as de vidro seriam realmente muito mais indicadas, né? Esse mundo, Walden, dos produtos cosméticos, ele é muito extenso, ele só amplia. Tanto que recentemente você vê aquelas unhas que são usadas, né, unhas não é nem de porcelana, são de gel que tem umas moléculas fotoiniciadoras. Olha que interessante. Existe uma cabine com iluminação UV, em que a pessoa, depois de colocar, né, o produto, ela coloca a mão lá naquela cabine, justamente porque a radiação UV, é uma radiação, ela acaba realmente ativando moléculas fotoiniciadoras que geram, então, uma estabilidade
né, no produto e fazer com que a unha adquira aquele aspecto final característico que é agradável para a maior parte das pessoas. Então, você volta a ver, tem a mesma ação, por exemplo, de máquina de bronzeamento artificial. E por sinal, coincidentemente ou não, né, a gente tem uma intensidade de radiação UV num espectro que é muito semelhante ao das próprias máquinas de bronzeamento artificial. Que nós já sabemos das polêmicas envolvidas em torno delas, né, sobre o espectro da possibilidade de ativação de mutação em células e então desenvolvimento de câncer de pele. Logicamente que a gente está falando de condições diferentes, uma vez que eu estou expondo apenas a superfície distal dos meus dedos, na verdade, em comparação com o corpo inteiro. Na verdade, mas também se você faz isso frequentemente, sei lá... Aí a gente entra no contexto da acumulação. A acumulação. Esse é o grande problema. É a palavra que não pode ser esquecida por você. Não é fazer uma vez ou outra, né? Isso. É bioacumular lá mensalmente, a cada 2 meses você está lá, sempre se expõe. Justamente. Entenda que se você se expõe a uma substância inadequada, a um componente inadequado, a uma reação inadequada, o seu corpo deve desenvolver a habilidade de conseguir eliminar esse risco. A não ser que seja um risco muito intenso. Mas, via de regra, o corpo vai desenvolver essa habilidade. Entretanto, se o processo é contínuo e constante, e variado ainda, né? Porque outro dia eu estava assistindo até um vídeo sobre maquiagem e eu fiquei impressionado. Eu falei, como é que a pessoa passou tanto tempo se maquiando? 1h30. Meu amigo, eram camadas e camadas, e depois mais camadas de produtos para poder a pele ficou muito bonito. O resultado final estético realmente é surpreendente. A pessoa consegue passar muito tempo com aquele aspecto facial agradável aos olhos. Entretanto, você precisa entender que a pele reclama enquanto o fotógrafo agradece, né? Você tem que entender que aquela pele que recebeu aquelas várias camadas, né, ela está passando por um processo o tempo todo de combate a substâncias que são estranhas ao corpo, que nós chamamos de xenobióticos, e que precisam ser metabolizadas para a pele não desenvolver uma reação alérgica, por exemplo, naquele local. Sem contar o demaquilante. O demaquilante é o produto utilizado para retirar a maquiagem. E existem demaquilantes e demaquilantes. Então veja que é uma linha muito ampla, né? A procura realmente tem que ser por reduzir o risco. Então é a questão da escolha. Já tem uma frase bíblica que diz, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Né? Bom, gostei. Então você tem que fazer a sua seleção e buscar realmente a orientação do profissional que você confia para que você possa reduzir o seu risco. Aí eu fico pensando, Daniel, no dia a dia de consultório, né? A gente pega pacientes que assim, não como fruta, não como verdura, que é onde vai ter realmente a maior parte de fitoquímicos, proteção para a pele, é ali, e a pessoa não quer comer. Não, porque eu não gosto do paladar infantil, já vem com essa desculpinha, então o paladar infantil eu não gosto, mas adora se maquiar, adora utilizar tudo isso. Quando a pessoa diz que tem um paladar infantil, eu digo que hoje em dia tem um meio muito rápido de adquirir informação, que é o meio EAD. Eu sugiro o paladar se matricular no curso EAD, para que ele possa adquirir um nível superior e logo mais ele alcançar o paladar maduro, para a gente poder conversar, né? Porque fica difícil trabalhar com essa ideia do paladar infantil precocemente, né? Não, mas a gente sabe claro que tem muitas questões neurais e tudo já explicados, né, com relação a gosto, tudo brincadeiras à parte, mas realmente tem muita pessoa que se esconde nesse espectro do paladar infantil, que não quer testar nada, não quer, e acha que vai fazer milagre aqui dentro do consultório, só ajeitando uma coisinha ou da dieta. Justamente. Não existe assim milagre do ponto de vista de uma única prescrição. Existe um hábito de vida mais favorável e parte dele como base fundamental é o combustível da máquina, ou seja, é a nutrição, que muito bem orientada realmente acaba gerando os efeitos positivos. Agora, como você falou, tem que buscar fazer uma alimentação realmente mais in natura também. Uma alimentação que não receba tantos xenobióticos assim como os cosméticos que nós estamos comentando, que é tudo aquilo que entra em contato com a gente. Ou que você ingere, ou que você coloca na pele, ou que você inspira ou respira. Quanto mais industrializado, mais xenobiótico vai ter. Mais xenobiótico vai ter, indubitavelmente. Então a gente precisa de fato ficar atento a isso. Isso aqui é quase um alerta para a população, porque de fato, quando a gente vai pensar aqui em números relacionados ao câncer, só para você ter uma ideia, esses números só aumentam. Em 2030, logo mais, o câncer não só mais vai incidir, que são números de casos novos, como também vai mais matar no Brasil e no mundo. Então a gente vai ter a doença que mais mata. Que mais mata no Brasil e no mundo. Então a gente vai ter um espectro de pessoas que nós conhecemos que infelizmente poderão vir a desenvolver a doença, em virtude desses hábitos de vida. Por isso é que o nosso alerta social, na verdade, para que a gente possa fazer escolhas mais adequadas. Porque essas escolhas repercutem diretamente no dia a dia e são também uma prevenção para eventos futuros, dos mais variados possíveis. É importantíssimo mesmo.
Importantíssimo, tem muita coisa pra gente discutir sobre isso. Já estou aqui com várias ideias aqui dos próximos podcasts que a gente vai conversar sobre isso aqui. O mês da mulher promete, viu? Mês da mulher. Aguardem aí que vai ter outras coisinhas aqui que a gente vai estar conversando nesse podcast. É verdade, tem muita coisa para falar. A gente vai falando também, vai vindo muita coisa aqui na cabeça, né? Aproveitar até rapidamente para fazer uma pergunta também sobre a questão do câncer de mama, né? Como a gente comentou, hoje a gente tem as moças iniciando a menstruação mais cedo, né? E acabam muitas vezes postergando o contato com o estrogênio porque fazem reposição hormonal. Né? E não que ela não possa acontecer, mas precisa ser muito bem feita. Inclusive dentro do contexto em que não hajam outros hiperestimuladores estrogênicos. Né? Sobre o risco da gente reduzir essa exposição tão grande ao estrogênio e reduzir também a possibilidade de haver um tipo de câncer de mama que seja dependente de receptor de estrogênio e de progesterona para crescer. Né? Então são muitos fatores que a gente precisa estar atento. E é nesse meio tempo que vai entrar a maquiagem, que vai entrar o álcool. É nesse meio tempo também que vai entrar um sono inadequado. Se a gente for falar de sono aqui, dá pra conversar muito. A gente vai passar a noite aqui falando, a gente não dorme. E aí é onde ocorre o reparo muito grande da falando de sono máquina. realmente, né, inadequado, hoje em dia com a utilização de telas, celulares, tudo a gente faz ali, vai dormir com o celular. A higiene do sono se esqueceu aqui. As pessoas cada vez mais tendem a dormir menos, ter uma pior qualidade durante o sono, né? Iniciação demorada, qualidade ruim e acordar cansado. É o tripé, né, do cansaço aqui do sono, do sono inadequado, né? Total. Então é uma base fundamental junto com exercício e nutrição para que a gente fale de fato sobre saúde, sobre prevenção. Precisa ter isso, não tem como a gente negociar. Se eu falar assim, vamos passar 2 dias sem beber água, tu passa? Se eu falar assim, vamos passar uma semana fazendo restrição calórica aleatória só de 250 quilocalorias por dia, tu faz? Faço, é fácil. Faz? Fácil. Pra ti tu faz, é fácil, né? Fácil. Deixa eu aumentar então, 21 dias. Bora. Então é uma restrição que fica realmente bem grande. Para a maior parte das pessoas não vai conseguir, porque a gente tá falando aqui de um atleta, né? É diferente. Mas brincadeiras à parte, se eu falar assim, vamos passar... Vamos mais simples. Vamos passar o mês sem beber. Aí vai ter gente que vai enlouquecer, vai dizer que tá na gaiola. No caso eu passo. Tranquilo. Mas assim, e se eu falar assim pra ti, vamos passar uma semana fazendo restrição de sono, dormindo só 1h30 por noite? Aí eu não aguento nem trabalhar. Aí não dá, né? E por que a gente quer negociar com exercício físico? Não sei. Não dá para negociar. É inegociável. Não dá para negociar. Eu digo logo, é inegociável. Vamos já conversar sobre qual vai ser a estratégia para a gente fazer. Então tem coisas que são inegociáveis, como essas que a gente citou. E tem outras coisas que dá para negociar, como a maquiagem, que a gente escolhe, por exemplo. A bebida, né? E tantos outros xenobióticos que a gente acaba realmente se expondo. O consumo de orgânicos deve ser estimulado sempre que possível. Né, uma vez que muitos quem tiver a condição financeira e tudo, tiver onde realmente comprar, tentar realmente buscar os orgânicos, tentar buscar a policultura ali. Hoje tem muitas alternativas, né? Tem muitas alternativas hoje. Se você for pesquisar, talvez esteja mais próximo de você do que você imagina. E aí, quanto mais inserir o orgânico, melhor é. Né? A gente está colocando o contexto de quanto mais melhor, de fato. Porque realmente é muito importante. Então são muitos. Eu lembro uma vez até do orgânico, a gente conversando sobre o suco de uva. Tu lembra do estudo com relação ao suco de uva orgânico e não orgânico e a quantidade de polifenóis? Sim, totalmente diferente. Quanto era, Daniel? A diferença do orgânico para o não orgânico? 2.000 vezes. 2.000 vezes a quantidade de polifenóis. Então é impressionante, vale a pena. São essas pequenas coisas construídas que vão gerando realmente o efeito final positivo. É quando a gente fala de fato de saúde, de qualidade de vida com itálico, negrito e sublinhado, né? Ou seja, propriamente a palavra na sua expressão máxima que ela pode vir a ter. Fala muito do paciente, não é só, eu incluí uma salada no almoço, não é só isso, você incluir a salada, é você tentar melhorar, tentar, né gente, ninguém vai sair perfeito, mas tentar melhorar o sono. Se fazer uma vez na semana caminhada, faz 3 vezes na semana, vai tentando aumentar o que é de bom da rotina do dia a dia. É que tem gente que se apega, é muito comum na minha área esportiva, né, e a estética, que, não, mas eu tomo suco verde. Eu tô protegido, então eu fico agoniado. Não, que eu já faço o meu shot matinal com própolis, limão e pronto. Aí o resto do dia ela avacalha. Mas o própolis, se der pra estar tomando de manhã, vai salvar a vida dela, né? Não, tu tem meu shot matinal, dá vontade de estar cardíaco na hora de parar e morrer ali pra escutar mais, porque é agoniante. Aí você vai ver o resto do dia, é uma porrada de barra de proteína, adoçante até dá uma dor,
não quer fazer comida em casa, nem quer se programar para fazer, porque realmente é mais fácil comprar algo pronto ali. Exatamente, não dorme direito. Cara, é uma sucessão de erros, mas ela faz o shot matinal dela. Isso. Aí não tem shot matinal que iniba a bioacumulação. Exatamente. Nem a acumulação de fatores errados que ela faz no dia a dia. Justamente. E é sobre isso que a gente está conversando. Precisa realmente ficar atento a isso. Mas é no dia a dia. É no dia a dia, não é só pela sensibilização. Eu digo muito que é o que a gente faz repetidas vezes. É a constância. É a constância. Quanto mais você constante for nos seus acertos, a gente não precisa ser perfeito, né, gente? Mas quanto mais acertos a gente fizer, eu fiz 2 acertos, eu vou manter a constância desses 2 acertos. Na outra semana eu vou fazer 3 acertos e vou manter constante isso. E vai de pouquinho até conseguir fazer 10, 15, 20 acertos na sua vida e manter aquilo constante. Afinal de contas, o hábito não se muda da noite pro dia, né? Você vai construindo. São pequenas modificações que você vai. Tem até um livro que eu li recente que é Hábitos Atômicos. É exatamente sobre isso, né? Você vai pegando pequenas situações, pequenos hábitos e vai construindo e cultivando isso. Para daqui a pouco ser realmente um hábito atômico. Vai mexer em todo o teu ciclo de vida, né? Cadê o teu dia a dia, né? Com certeza, né? Quer estar mais lendo na fogueira? E aí? Quem faz banho de lua? Eita! Na praia, vai lá. Na praia, ai meu Deus. Mas vamos tirar até da praia, né? Bom, mas quem faz banho de lua é uma pessoa que já se expõe, né, a um risco também aumentado. Né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, qual o objetivo desse banho de lua? Tornar um clareamento dos pelos, né? Mas como é que faz isso? Eu preciso de a base fundamental para que a reação ocorra e de fato o pelo fique mais clareado, que esteticamente é mais agradável para muitas pessoas. Vai se precisar então de usar o peróxido de hidrogênio, né, que é a água oxigenada, na verdade, mais uma molécula aceleradora, geralmente o persulfato de amônio. Quando você junta essas 2 moléculas, você consegue fazer a despigmentação do pelo, porque elas oxidam a molécula da melanina. Daí então eu deixo de ter a coloração preta e passo a ter a coloração clareada do pelo, que esteticamente é favorável para muitas pessoas, assim elas enxergam. Por isso que fazem o chamado banho de lua, né? E tem um estudo, inclusive, da Universidade Federal do Ceará, uma defesa que foi feita de uma tese de doutorado em 2023. Recente, né? Recente, que destaca justamente isso. Talvez o paper tenha sido publicado ou esteja em vias de publicação, né? Foi que eles encontraram... Quem são os autores da Diadu? Eu não lembro agora da autora principal, mas o orientador, o Dr. Ronald Feitosa, que trabalha muito com alterações hematológicas e oncohematológicas também, por isso que eu conheço o estudo, né? Fui atrás de saber e conhecer. Então, olha que interessante. Aquelas mulheres que se expõem, né, muito ao banho de lua, devido muito mais à presença da amônia, existe uma associação encontrada no estudo com alterações mielodisplásicas. Ou seja, podendo favorecer, não estou dizendo induzir, mas favorecer, junto a outros fatores de bioacumulação também, né, alterações hematológicas que levem a síndrome mielodisplástica e até também a leucemias. Okay. Então, para você ver, algo aparentemente inocente, né, mas que vai se acumulando junto com outros fatores, né, com outros xenobióticos que podem também se acumular, por exemplo, ao nível de tecido adiposo. E se eu for pensar na medula óssea, eu vou ter gordura lá? Vou ter. Entende? Então, é onde ocorre a proliferação de nossas células, né, que vão estar no sangue, etc. Então, é muito importante ficar atento a isso. Estar atento a isso, porque é mais um fator que se soma. Então, vamos lá pensar. A moça fez o banho de lua na quinta-feira. Aí ela foi tem no sobrepeso, salão. até um sobrepeso. Ela já tem um sobrepeso. Aí ela foi no salão na sexta-feira, porque sexta-feira tinha um happy hour do trabalho. Mas ela queria ir com o cabelo escovado. Aí usou alguns produtos específicos para isso. A gente não está aceitando nem produto e nem composição, porque agora você foi orientado a olhar o rótulo desses produtos. E né? essa pessoa tem uma alimentação que as unhas são todas quebradiças, então... Perfeito. E aí, vamos botar uma unha de gel ali. Para ir pro salão, ela teve que aproveitar o horário do almoço. Por isso que naquele dia ela não almoçou, mas ela ligou, pediu no iFood e solicitou um industrializado. Foi o combustível que ela botou para dentro da máquina naquele momento. Bebeu pouca água. Talvez algo que seja um hábito já mais comum dela. Mas aí chegou a noite, o horário do happy hour, né? Esteticamente estava agradável aos olhos, muitas fotos e sorrisos. E daí ela começou a beber álcool. Deliberadamente, porque era uma sexta-feira. Né? Não ia trabalhar no outro dia. Ia trabalhar. Então a noite não tinha fim.
Perfeito. Então, só nesse rápido contexto que a gente acabou de trazer aqui, imagina o nível de exposição desse corpo a componentes tóxicos. E olha que eu tô falando de uma sexta-feira. Aí ela acorda meio-dia no sábado com a ressaca, né, fisiológica e moral. E ela vai tomar o quê para curar a ressaca? Hein? Era pra ser água. Tá morrendo de dor de cabeça, tá morrendo de dor de cabeça. Qual é o suco verde que tu vai falar? Morrendo de dor de cabeça, toma de cabeça, cara, vai tomar. Vai tomar um paracetamol. Um paracetamolzinho, que é o que é extremamente agressivo ao sistema hepático. É verdade. E aí toma um paracetamol, né? E aí ficou sem fome, e aí vai comer no outro dia só mais pro final do dia. Mas, um pouco chateada com isso, come 2 folhas de alface e meio tomate cereja. Mas aproveita o doce, tava né? Aí come o doce. Então a gente tá falando de um cenário que aparentemente é engraçado. Mas ocorre recorrentemente de sexta-noite. É o happy hour da galera. É o que a gente observa. E aí ela faz o consumo de uma carne, né, no steakhouse muito bacana, mas essa carne passou do ponto e ficou muito preta. Ela gosta de carne bem tostada. Passando do ponto, né? Não é nem sangrando. ao ponto pro bem, é ao ponto passado do bem. Você já viu esse ponto? É isso. E o que é que tem, Daniel? Essa carnezinha passada ao ponto do bem. Aquela partezinha pretinha crocante. Né? É hidrocarboneto aromático, é amina heterocíclica. É uma série de compostos que quando entra em contato com a mucosa, gera lesão direta na mucosa. E o teu corpo fazendo de tudo para se desviar de todos esses fatores agressores. Aí eu trago um ponto importante. O paciente é constipada, né? Aí ela vai para esse happy hour, consome álcool, consome essa carnezinha, aí ela chega para mim e diz, não, pô, toda vez que eu consumo álcool e como essa carne, meu intestino solta. Fica muito melhor. Então tá vendo como melhora a minha constipação? Ou é simplesmente um fator tão agressivo a nível intestinal? É um mecanismo de defesa do corpo. Do corpo para expulsar aquilo dali. Expulsar aquilo, justamente. Então, a gente está colocando aqui esses contextos de fatores de vida adicionais que nós observamos com muita frequência na anamnese que fazemos em nossas consultas, né? Mas sem destacar o pano de fundo principal da nossa conversa, que é tudo isso associado a um contato extremamente excessivo com xenobióticos, com esses componentes que a gente está trazendo aqui em virtude do mês da mulher, né? Um fato muito usado por mulheres, né? Mas que cada vez mais também acomete homens, né? Porque se você parar para pensar, você vai numa barbearia hoje existe uma série de produtos disponíveis para a beleza masculina. Isso é verdade. Vários produtos, né? Inclusive, a Anvisa está até questionando a viabilidade no mercado, já inibindo e proibindo uma série de pomadas para cabelo, né? Porque causa uma série de alterações em tireoide, nos olhos, já reconhecidas, já com alguns casos manifestos. Então, você tem que ficar atento ao produto que você vai usar. Não é porque está numa embalagem bonita, tem um cheiro agradável e foi indicado por alguém sorrindo que ele de fato funciona. Né? Tem que ficar atento. O que é que você está permitindo com que o seu corpo entre em contato? Não é verdade? Você tem que ficar atento a isso. Né? Os homens acabam meio que se beneficiando porque boa parte não usa tanto esses produtos. Né? Mas está aumentando. Mas está aumentando cada vez mais. E as mulheres são realmente o público que a gente gostaria de sensibilizar um pouco mais, né? Focar um pouco mais para que você fique atento às escolhas que você vai fazer. Bem, gente, eu acho que a gente conseguiu conversar um pouco, né, sobre a tal beleza tóxica, né, ou se é tóxica mesmo ou não, sim, é tóxica. E eu queria agradecer, tá, gente, ao professor Daniel, tá, a presença dele aqui, a toda a expertise que ele tem na área oncológica, né, tanto em estudos como clinicando. Então, eu acho que foi válido, de extrema importância, todo o conhecimento que o Daniel trouxe aqui pra gente. E eu queria, Daniel, te presentear, tá? O nosso primeiro podcast aqui. Maravilha. Certo? Com algumas coisas que a gente tem pra você e que eu garanto também que são coisas que não vão ter xenobióticos, tá certo? Maravilha. São mais in natura. Importante. Tá? Vou pegar aqui pra ti. Obrigado, agradeço demais. É uma gentileza, fico muito feliz com isso. A oportunidade está aqui, eita, é bastante coisa. Então são dos nossos patrocinadores, tá? Que aí é a Empório da Tapioca e a Leva, né? Que foram os primeiros a entrar na ideia aqui com a gente, comprar a ideia com a gente, fazer esse podcast realmente para tentar, de certa forma, a gente conseguir trazer informação clara, trazer informação que sirva para a população, que ela possa sim se cuidar, ela possa sim melhorar a qualidade de vida dela, ela possa de forma geral
mudar o seu estilo de vida com as informações que a gente vai estar discutindo aqui em várias vezes, né? Perfeito. Muito obrigado, gratidão mesmo. Realmente, a Empório da Tapioca é uma empresa já bem reconhecida pela seriedade no trabalho e pela qualidade do que entrega. Fico muito feliz. Obrigado mesmo, né? Valeu a pena mais do que eu imaginava, olha só. E assim, muito bacana também estimular essa iniciativa, né? Quero parabenizar porque acesso à informação qualitativa é algo que a gente precisa buscar e estimular os nossos pacientes, né, a buscar no meio de tanta informação disponível hoje. Então isso aqui é conhecimento produzido, gerado, disponível para que você possa aproveitar a oportunidade e fazer melhores escolhas. Então parabéns pela iniciativa, né? Certamente a gente vai atingir muitas e muitas pessoas. Vamos fazer nosso último brinde já com o nosso café, né? Caneca é sua também, viu? Obrigado. Então, gente, fica aqui com o nosso primeiro episódio com o Café Alma Expresso. Beleza tóxica? Então fica aí para vocês assistirem quantas vezes quiser, encaminharem para os amigos de vocês, curtam, tá? Compartilhem, comentem. Aí a gente vai estar tendo aí outros podcasts, a gente vai estar trazendo outros assuntos bem interessantes para vocês, tá, gente? Então, valeu, obrigadão aí, Daniel. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.